Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Graça, eu sou fonoaudióloga. Hoje eu vim falar de um assunto que mexe um pouco com a cabeça das pessoas, que é sobre eu travo. Eu vou falar, eu quero falar e eu travo, eu perco o que eu estou falando. Por que que isso acontece, né? Eu quero explicar um pouquinho para vocês. A nossa comunicação, ela é formada por pensamentos, comportamentos, cada um tem um estilo de comunicação, e isso tudo envolve as emoções que nós estamos sentindo. Então, o que eu venho trazer é para você começar a observar suas emoções. É muito importante que você comece a observar o que que você está sentindo, como que você está reagindo, e comece a estudar a sua comunicação, comece a estudar por que que você trava. Será que isso veio da infância, da juventude? Quando isso começou? Isso é muito importante. Isso é o primeiro passo que a gente faz com qualquer cliente hoje que chega e fala: eu travo para falar, eu não consigo falar, eu não gosto de o jeito que eu falo, a maneira com que eu falo. E o porquê disso? Nós temos que descobrir de onde que vem isso. Por que que você não gosta da maneira com que você fala? Da onde que vem isso? Será que você ouviu muitas e muitas vezes alguém falando com você, né? A mãe, um tio, um irmão falando: ai, você enche o saco, você é irritante, eu tô cansada, para de falar, a sua opinião não importa. Muitas vezes isso pode acontecer. E aí, isso vai gerando uma repetição no nosso cérebro. E tudo que nós falamos para o nosso cérebro, ele acredita. O cérebro confia em nós. Então, se você falar todos os dias para você mesmo: eu sou feia, eu sou feia. Se você repetir isso todos os dias, um dia que alguém perguntar para você: mas o que que você acha de você? Você vai falar: eu sou feia. Porque está automático ali na sua fala, já está automatizado no consciente e no subconsciente. Então, o que que acontece com a nossa fala? O que que acontece com as emoções que nós temos, as reações que nós temos? Nós temos que começar a se conscientizar quais são os nossos gatilhos. O que que é o nosso gatilho mental? Eu vejo alguma coisa e aquilo ali me gera um medo e me trava. Às vezes eu vejo público, porque geralmente tem uma história aí atrás que você tem que procurar. Pode ser que não tenha sido um grande trauma e por isso às vezes você não sabe muito bem o porquê que eu não falo bem na câmera. Por que que eu tenho vergonha de falar? Por que que eu sou tão tímido? Eu sempre falo que a resposta está aí dentro em algum lugar. Então, basicamente, o que eu faço com os meus clientes é tentar descobrir de onde isso vem, por que que isso vem e como que foi formado o eu comunicador dessa pessoa. Dentro de você tem um eu comunicador. E aí dentro você vai ver que tem vozes que falam com você, tem vozes aqui na nossa cabeça. Algumas vezes é a razão, algumas vezes é a emoção, algumas vezes a gente tem várias vozes que nos deixam ser um pouco passivos, deixar as pessoas fazerem muito por nós e nós muito pelas pessoas, não dar limites. Então a gente vai se deixando levar por essa voz. Então eu queria que você começasse a observar um pouco sobre o que que é a sua inner voice. O que que é a sua voz interior? Quem é essa voz que fala com você diariamente? O que que essa voz te fala? Isso é muito importante. A frase que você mais repete para você mesmo dessa voz interior, geralmente é o que você, como tá seus hábitos. Geralmente isso influencia na sua reação. Então, se você fala para você mesmo o dia todo: tá vendo? Burro. Nossa, você é idiota. Nossa, por que que você fez isso? Se você o tempo todo se julga, se critica, tem essa voz negativa, isso não é um hábito saudável. E devido a não ser um hábito saudável, isso gera na nossa mente um hábito ruim. E essa voz fica vindo e vindo e vindo. Então, na hora de falar em público, na hora de gravar um vídeo, vai ser muito difícil para você. E por que que vai ser difícil? A resposta está aí. Por quê? Porque o seu cérebro, ele acredita que você não é bom naquilo. Então, quando a gente pensa nisso,
uma repetição, uma automatização que está no inconsciente. Então, você tem que começar a trazê-la para o consciente. Eu tenho um método que se chama comunicação positiva. E eu trabalho muito a comunicação consciente. O que isso significa? A comunicação consciente é trazer para a consciência essas coisas que ainda não estão claras para você. Por exemplo, o que tem aqui no meu eu comunicador? Que voz é essa? E por que ela fala isso comigo? Qual que é a repetição que ela me manda o tempo todo quando acontece alguma coisa errada? Quando eu falho? O que acontece nesse momento? Então, você tem que começar a se observar para ficar consciente. E quando você está consciente, você vai substituir isso por uma comunicação positiva com você mesmo primeiro. Você não vai ser um bom comunicador se você não comunica para você de uma forma equilibrada, se você não tem em você uma comunicação que você realmente acredita, confia, que você realmente se conecta com você. Então, é muito importante que a gente controle essas vozes que vêm para nós, essas vozes, né, interiores, que são os selfies, o arquétipo, o nosso ego, tudo aí que a psicologia estuda. Então, por isso é tão importante trabalhar de dentro para fora. A comunicação, por exemplo, você vai dar uma palestra. Aí você chega para mim e fala, quero dar uma palestra. A comunicação tem que vir de dentro. Qual é a sua história? O que aconteceu que transformou você? Da onde veio isso? Como que foi sua infância? Então, olha como vem de dentro. São coisas que vêm da memória. Então, você tem que buscar isso para realmente ter uma palestra bonita, uma palestra que conecta as pessoas, uma palestra que as pessoas veem e dizem, uau! Então, quando você fala, eu travo para falar. Legal, você está consciente de que você trava. Então, agora, olha para o foco do caminho do resolver. Como que você pode resolver isso? Tem muitas coisas que você pode começar a fazer, como assistir esse vídeo. Então, você vai começar a estudar sobre, você vai ter knowledge, conhecimento, você vai começar a adquirir conhecimento para você ter ferramentas para conseguir ver o que eu posso fazer para melhorar isso. Ninguém nasceu com o dom de falar em público, ninguém nasceu com o dom de fazer lives, ninguém nasceu com o dom de falar na câmera. Nós precisamos treinar para isso. Nós precisamos estudar as nossas pausas, o que nós vamos falar, o conteúdo. E até os melhores, mais famosos comunicadores do mundo precisam de um treinador, de um mentor, para que eles vejam com clareza e assertividade o que eles querem falar. Porque não adianta eu vir aqui falar para vocês, nossa, eu confio muito em quem eu sou, se eu não confiar de verdade. Se eu não acreditar de verdade que isso é real. Para cada pessoa é diferente e a gente tem que respeitar cada pessoa, cada história e cada momento de ciclo de vida que ela está vivendo. Muitas vezes a gente quer criticar nós mesmos e criticar os outros. Mas, na verdade, a gente tem que colocar a responsabilidade em nós. Então, a responsabilidade de você não falar bem, de você não falar em público, de você não dar uma palestra, de você não conseguir crescer no seu trabalho, é sua. Isso é muito difícil de ouvir e de dizer. A gente parar e pensar assim sobre nós. Mas muitas vezes a gente pode mudar isso, mas a gente fica ali apenas no problema. Eu travo para falar. Se você trava, você já descobriu isso, você está consciente disso. O que fazer para resolver isso? Como melhorar? Como treinar? É você que tem que buscar. E aí você vai buscar com uma fono, com um professor de canto, se é o seu caso. Então, muitas vezes, muitas pessoas me procuram e falam, mas eu travo. Mas você trava por quê? Da onde vem? Qual gatilho é esse que começa a te deixar com angústia, com ansiedade? Que gatilho é esse? Começa a se observar, começa a anotar isso. Começa a processar, entender. E, gente, isso leva tempo. Não é de hoje para amanhã. Você vai começar a observar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Então, isso é um treino diário, tá? Para quem quer comunicar mesmo, com assertividade, com confiança, falar melhor.
Isso é um treino diário. Eu trago isso sempre no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui, ó, meu Instagram para você. Eu falo sobre comunicação consciente, que é trazer para a consciência o que você sente, que para você é importante, o que é prioridade, o que você pode melhorar, e aí você vai aos poucos tendo novos hábitos. Falar em público é um hábito que você cria e começa a aproveitar, você começa a sentir aquilo, você começa a conectar com pessoas, e você vê que quanto mais você treina, melhor você fica. Então é muito da coragem. Então, ó, a palavrinha-chave aqui de hoje do dia: se observar, observar a sua história, de onde você veio, o que aconteceu, o que é um gatilho para você, o que é um limite ali que você vê que te trava, o que é ruim, o que você sente que não é legal para você, que é difícil, desafiador. Trazer isso para a consciência e aí sim começar a pensar nos próximos passos de como eu vou resolver. E aí vem a coragem, tá? Então, resumindo, coragem, treino, e vamos ter consistência. Quanto mais você faz, melhor você vai ficar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Deixa um like, deixa aqui, ó, um comentário se isso te ajudou de alguma forma. Se você gostou do vídeo, se eu falei de forma autêntica, se você gostou de mim, me segue, se inscreve no canal. E é isso, espero que vocês gostem. Tchau!